Olha, se a gente vai olhar agora a cidade como ela está, a gente fica com vontade de dizer, para de crescer. Porque hoje a cidade, hoje com essa situação que a gente vive em matéria de segurança, essas coisas aí, é uma pena. É uma pena. Mas eu acho que, eu não sei em que situação está colocada a Caxias em matéria de segurança, mas a gente vê que já tem duas coisas aí complicadas, que naturalmente elas estão ligadas. É a questão de divulgação de drogas, que não é uma vantagem, não é nenhuma preocupação só de Caxias, né? Hoje está o mundo inteiro praticamente, né, com esse problema de drogas. E o problema de criminalidade e falta de segurança. Hoje em dia a gente tem um outro tipo de vida. Eu lembro quando a gente, a qualquer momento do dia ou da noite, podia circular caminhando na praça e descontraído. Hoje, até para estacionar o automóvel fora de algum lugar seguro à noite, até de dia às vezes, né? Tem que ficar atento, se pensar mesmo, se preocupar com relação a isso, por um lado. Agora, por outro lado, eu acho que a Caxias, ela já dá, digamos, um padrão de vida para quem tem, digamos, para a classe média, digamos, já dá. E as próprias empresas estão oferecendo hoje uma qualidade, oportunidade aos seus funcionários. É o caso da Randon, que tem por causa da Marco Polo, e outras, né, que dão, através da fundação, através de programas sociais internos, né, preocupação. Nós temos um ginásio lá na nossa sede social lá, tem cancha de basquete, cancha de vôlei, e tem um mato cheio de churrasqueiras lá, e no verão está assim, então o pessoal nosso sai e vão lá sexta-noite e ficam por lá de noite e tal. Então, mas é uma maneira. Então, eu acho que já podia se dizer que a Caxias tem uma classe média hoje que pode se considerar um padrão de vida razoável. Agora, se pudesse ir parando por aí, né, mas não vai parar. Caxias, com certeza, vai explodir cada vez mais. Hoje, eu não sei quantos habitantes nós estamos hoje, mas serão uns 400 e não sei, mas eu acho que não demora, não vamos bater 1 milhão aí. Eu ia aproveitar esse gancho e lhe perguntar assim, como é que o senhor vê a Caxias do século XXI? Ela está realmente preparada para ingressar como um grande player em nível mundial, ou a Caxias ainda vai ter esse seu lado meio colono, seu lado meio inovador? Como é que o senhor vê isso? Porque ela está perdendo um pouco essa identidade, né? Como? Perdendo? Um pouco essa identidade de uma cidade italiana e colonial, e está virando uma metrópole. Com certeza, a Caxias eu acho que esses movimentos que resistem, se podia chamar assim, de manter tradições, né? O próprio idioma, o dialeto que se usa por aqui, através lá de programas tipo o Misericolone lá, essas coisas aí, né? Que é uma tendência, o próprio centro italiano lá que se preocupa com isso, mas realmente eu acho que isso aí cada vez vai ser mais difícil de manter. É difícil, porque os filhos hoje, lá na época, falam, mesmo na colônia hoje, os guris lá na colônia ainda falam italiano, os guris lá falam, mas já menos, né? Cada vez menos. Bom, então essa seria essa parte aqui. Mas com relação à competitividade, eu acho que a Caxias é competitiva, né? O que atrapalha a gente, na verdade, aí são os governantes, né? Câmbio, por exemplo. Caxias é uma empresa que poderia ter volumes de exportação muito bom. O que tem hoje?
nós estamos facilitando a importação, porque um câmbio lá embaixo, o produto importado é mais barato. E se ele é importado, onde é que está o emprego? Está lá fora, né? Não aqui. Então, com esse câmbio aqui, a Marco Polo, como empresa, ela fez planos com a empresa do México, com a empresa da Colômbia, com nossas empresas ali, de produzir peças aqui e mandar para lá. Só que agora, com esse câmbio da maneira que está, nós estamos... Não dá, sai do mercado. O produto sai muito caro lá para competir lá no mercado. Quer dizer, o nosso programa era fabricar peças, CKD aqui e componentes e mandar para lá. Quem é que fabrica? Operários brasileiros. Agora, o que vai acontecer? Nós estamos agora, forçosamente, prefeito de manutenção de mercado, fazer lá. No México já estamos quase que... Que a coisa vai daqui agora? Tudo tem que ser fabricado lá. O que está acontecendo? Emprego para mexicano. Então, mas é assim. Então, eu acho que Caxias, apesar disso, vai continuar explodindo, vai crescer, porque essa pressão, sobre certos aspectos, ela acaba sendo, digamos, quase que benéfica. Por quê? Porque cada vez mais esforço para poder produzir com custos baixos, né? De alguma maneira, processos e sistemas e motivação e gente se esforçando mais e por aí afora para poder competir. Que se tivesse $1 lá a R$3, né? Então seria uma moleza, eu acho que. Então, nós não estamos acostumados com moleza, né? Para tocar para frente. É isso aí. Ok, corta. Perfeito, São Paulo. Era isso. E tá. Assim como o senhor está, tá perfeito. Se o senhor quiser se mudar de posição, o senhor me avisa que daí nós paramos, o senhor muda e daí nós começamos de novo. Sim, mas qualquer posição, mesmo assim. Assim tudo tranquilo, só não a cadeira. Tá. Foi som? Foi câmera? Paulo Bellini, tomada 1. Seu Paulo, eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouquinho de como surgiu a Marco Polo. Desde o comecinho? Desde o comecinho. Olha, Ayrton, na verdade isso começou assim em 1949. Eu tinha recém concluído um curso muito importante na época, que chamava Perito Contador. Era um curso de contabilidade e, na verdade, nós estávamos... eu tenho uns amigos que moravam na frente da casa do meu pai, que eram os irmãos Nicola. O principal irmão deles lá chamava Durval Nicola, o principal dele. E aí que ele convidou para a gente... Eles tinham uma oficina de pintura... Eles faziam pintura de cabine de caminhões e latoaria, que chamava na época. Bom, e ali dizia, olha, nós estamos pretendendo fazer carroceria de ônibus. Mas como é que funciona isso? Funciona assim e tal. Bom, conversando tal, dentro dessa coisa aqui, de bola aqui, em Caxias não tem nada parecido. O que vamos fazer? Nós estávamos com em Novo Hamburgo, existiam 2 pequenas fábricas de ônibus. E nós fomos buscar lá diversos funcionários na área de estofaria, na área de alguém que pudesse trabalhar nisso, nas estruturas, inclusive. Lembrar que, naquela época, a estrutura era uma estrutura de madeira. Vocês imaginam fazer uma estrutura de ônibus com todos aqueles encaixes direitinho como é que era feito. Isso, na época, já uma verdadeira, poderíamos chamar uma verdadeira arte. Era um artista para poder fazer aquilo. E era tudo feito assim, ó, na mão, no braço, e era assim que começou. Bom, a partir daí, aconteceu o seguinte, bom, nós precisamos primeiro, o que nós precisamos?
primeira coisa que a gente precisa, porque nós somos, deixar bem claro já desde agora, deixar bem claro que nós somos fabricantes especialmente da carroceria do ônibus, porque a carroceria se compõe da parte mecânica, chassis, eixos, motor, etc. Mas nossa especialidade ainda hoje é fabricar a carroceria. Bom, mas e por causa disso nós naturalmente não precisamos de chassis de ônibus naquela época, nem se ouvia falar, na época nem se... Então o que é? Chassi de caminhão. Como é que vem o chassi de caminhão? O chassi de caminhão vem com a cabine, os paralamas e todos aqueles eixos da maneira como eles estão para a finalidade do caminhão propriamente dito. Você lembra que a cabine de caminhão é isso aqui, depois estreita o eixo onde tem paralama e tal, e por aí afora. Bom, o que deveríamos fazer na época? Nós éramos pouquíssimas pessoas, né, nos primeiros anos, né? E essas pessoas, esses funcionários da época, acho que eram 17, né? E esses 17 funcionários, naturalmente, tinham que fazer acontecer a coisa, né? Pode continuar tranquilo. Tá. Tá, depois faz a edição, né? Claro, depois a gente faz tudo que não precisar. Deu uma... Bom, mas retomando. Nós estávamos, na época, o que precisava fazer? Bom, tem cabine, não precisa cabine. O chassi de caminhão não serve para onde? Tira fora a cabine. Tem paralama, tira fora o paralama. A pedaleira ali está mal colocada, tem que botar para frente, bota para frente, não tem problema. O eixo é curto, o eixo dianteiro está curto, não tem problema, corta, emenda e tal. Como é que emenda? Bom, era emendado de uma forma assim, uma tecnologia que nem a palavra tecnologia nós conhecíamos na época. Então, quer dizer, corta o eixo, emenda, solda. Naturalmente que o eixo, principalmente o eixo dianteiro, ele tem necessidade de uma geometria perfeita, né? Bom, o que acontecia? Então, entrega o ônibus, tal, lá, daí mais 90, 120 dias, vinha o cliente de volta e chegava e dizia, bom, pá, mas olha, tá tudo muito bonitinho, tá, vem, tá, só que tá me gastando aí quase um jogo de pneu por mês, porque o ônibus dava de lado. O que fazer? Traz aqui, arruma, tal, solda de novo, etc. Tal. Bom, eu estou contando esses detalhes, que não é só isso, outras coisas também que já aconteceu mais adiante. É tipo de coisa assim, entrega um ônibus, até me lembro bem, o local chamava, o cliente chamava Pascoal Jesus Lopes. Esse cliente me ficou na cabeça na época, porque eu mandei para ele, nós mandamos ônibus, era um ônibus pequeno na época, 32 lugares, e ele me mandou naquela época nós não tínhamos e-mails, né, falar, telefone difícil e tal, via por telex. Olha, Bellini, eu vou te mandar aqui, o ônibus está tudo bom, mas me manda 32 guarda-chuva, porque chove dentro, tá, esse tipo de coisa aí. Bom, era por aí. Então, o que é que nós fazíamos na época? Na época de, bom, tudo bem, tá, vai alguém lá, traz o ônibus aqui de volta, arruma, pá, bota massa, etc. Tá bom. Isso era aquele nosso começo. Então, o que eu quero colocar aqui, que este foi o começo da empresa, o começo da Marco Polo, que se chamava na época Nicola e Companhia, e o título da empresa, inclusive, era Carrocerias Caxias, era o nome fantasia, e nós começamos e trabalhávamos assim. Bom, então, eu acho que a partir daí, vejam bem, nós, com 17 funcionários na época, para fazer uma carroceria só, nós levamos 90 dias por aí ou até mais, uma só. E com toda essa qualidade, né? Chove dentro, está torto o eixo e todo esse tipo de coisa aí. Então, o que nós podemos comparar agora? Bom, 17 funcionários, bom, passou para 20, 50, 200, 1.000, 2.000, 3.000, hoje nós estamos com 13.000 funcionários.
Esse é o negócio nesses 60 anos. Carrocerias. Nós levamos 90 dias para fazer uma unidade. Hoje, a nossa capacidade de produção é mais de 2.000 por mês, ou seja, de 90 dias para fazer uma, hoje fazemos mais de 90 por dia. Então, essas comparações que dá para fazer, digamos, como uma evolução que aconteceu. Claro, isso aí, nesse espaço de tempo, quando nós começamos a fabricar essas carrocerias com aquelas dificuldades que eu mencionei, a partir daí eu faço uma consideração de que a nossa empresa hoje também ela é muito versátil e é capaz de fazer atender o cliente. A customização nossa é enorme, talvez uma das mais capacitadas do mundo para atender clientes. Então, nós hoje, para você ter uma ideia, eu mencionei que nós fabricamos a carroceria e não o chassis. Então, hoje, a Marco Polo é uma empresa que fabrica sobre qualquer modelo de chassis. Então, começa assim. Primeiro, a variedade de produtos, a customização dos clientes. Primeira variedade da nossa linha de trabalho, de produção. Então, a variedade nossa começa com aquele micro-ônibus pequeno, volare, com diversas versões, de diversos tamanhos, diversos lugares, o chassi um pouquinho maior, um pouquinho menor, nessas unidades. Bom, e ali para serviço urbano, para serviço escolar, para serviços de luxo, para serviço de hotéis, etc. e tal, com poltrona que reclina, que não reclina, etc. No micro-ônibus. Isso se extrapola para os ônibus urbanos, que os ônibus urbanos, então, todos esses modelos de ônibus urbanos, articulado, biarticulado, piso baixo, piso mais alto, motor dianteiro, motor traseiro, serve para Curitiba, não serve para Manaus, não serve para Porto Alegre, então nós somos capazes de fazer isso. Então, a grande capacidade da empresa, e eu estou mencionando esses detalhes, porque eu acho que em função dessas coisas aí, a Marco Polo, os funcionários nossos da Marco Polo, que eram 17, e agora são milhares, né? Mais de 8. Só no Brasil temos 9.000 e por aí, então de 9.000 e no exterior mais uns 4.000 por aí. No exterior, com as fábricas que nós temos no exterior. Bom, então eu quero comparar o seguinte, que esses funcionários, antes disso eu vou fazer mais um comentário. Bom, então as dificuldades eram atender o cliente para fazer a carroceria. Bom, aí veio o chassi. O chassi é diferente, vem com motor dianteiro, chassi Mercedes, chassi Scania. A Mercedes tem meia dúzia de modelos, a Scania mais 3 ou 4, Volvo. Daí a pouco o chassi, quando está tudo arrumado, e cada modelo de carroceria aqui é quase que uma progressão geométrica em cima de peças e componentes e tal, que tem que ser desenvolvido. E não adianta, mas nós somos capazes de fazer. Então, por que nós somos capazes de fazer? Eu sempre menciono aquele detalhe de quando nós começamos. A empresa, a Marco Polo, a Nicola na época, quando nós começamos, bem no comecinho, nós somos uma empresa que é capaz de fazer acontecer as coisas, venha de onde vier. Com relação a chassis, por exemplo, quer ver um detalhe? Quando está tudo arrumadinho, tal, peças, programações e todos os detalhes feitos na área de engenharia, e o pessoal acostumado já a fazer peças e etc. dentro da linha de montagem para poder terminar. Aí veio um outro pedido lá da África do Sul, por exemplo. Aí a direção no lado direito. Bom, aí é outra, aí envolve engenharia, envolve pessoal de fabricação de peças, tá, essa coisa toda. Então, eu digo que nós fomos, aos poucos, sendo contaminados por aquela situação, do começo, que tem cabine, tem paralama, está atrapalhando, tira fora, o eixo está curto, corta, etc. E aí, então nos acostumamos a fazer acontecer as coisas. Ainda hoje, a Marco Polo sabe fazer acontecer as coisas, e eu atribuo isso
a história, ao crescimento que foi nessa linha. Tem essas coisas aí. Então, isto aí hoje, provavelmente, poderia dizer, sem falsa modéstia, de que eu acho que dificilmente tem alguma empresa no mundo que possa, digamos, ter esse atendimento nessas duas coisas. A variedade, a diversidade de produção e acompanhada a grande produção. A produção grande, porque fazer atendimento de coisas especiais para entregar um ônibus 2 por mês, tudo bem, faz, é quase que um artesanato. Mas nós temos em linha de produção e de alta velocidade, nós somos capazes de fazer grande variedade e fazendo também grande quantidade. Então, eu acho que isso aqui realmente, eu poderia dizer que isso, digamos, a história econômica e colocada aí, poderia ser isso aqui. Bom, outra coisa que eu quero destacar aqui, que isso sim é fundamental. Tudo isso, para acontecer isso, você imagina aqui o seguinte, que nós temos uma linha de montagem que o chassi passa aí com aquelas instruções, tá? Se faltar um parafuso, quer dizer, não é o parafuso é figurado, mas se faltar um parafuso aí, aquele negócio lá, aquela estação para, né? Tem que alguém levar o parafuso lá para colocar. Mas então, então tem que chegar na linha de montagem, tem que chegar as peças que são compradas, as peças que são produzidas naquela hora, naquele tempo. Eu acho que isso aí realmente é uma qualidade. Como é que se consegue isso? Bom, nós conseguimos isso porque nós conseguimos manter o nosso pessoal, os nossos colaboradores, o nosso pessoal de todas as linhas de piso de fábrica, de intermediário, de supervisão, de coordenação, de área de compra, engenharia, etc., motivados, mas muito motivados, porque eles têm motivados, e outra coisa, não só motivados, mas motivados e solidários. A solidariedade aí de trabalho, ela é fundamental, não tem outra maneira de fazer com que essa complexidade de produtos e de trabalhos ela possa funcionar se não tiver essa solidariedade, essa boa vontade colocada aí, tá? Então a nossa preocupação, eu pessoalmente, a minha preocupação hoje, já que nós instalamos uma empresa, instalamos quantidade digamos, de postos de diretoria executiva, a estrutura, digamos, montada da empresa na área de executivo, nossa diretoria executiva, todos os nossos executivos, esse já está funcionando. Hoje a minha preocupação, já de alguns anos, é apenas observar, acompanhar a motivação das pessoas. Pessoas motivadas fazem acontecer coisas. E é isso que tem que fazer. Se está aí o problema, faz acontecer, toca para frente. E veja bem, esse ano aqui nós estamos prevendo produzir 26 mil unidades. Isso são mais de 2.000 por mês, que seja mais, provavelmente quase mais de 100 por dia. Né? Porque nós temos as fábricas. Bom, aí a expansão da empresa está aí, né? Isso, como é que foi? Hoje nós temos uma fábrica na Argentina, com um associado lá, na Colômbia, no México, na África do Sul, que tem uma fábrica funcionando lá. Nós temos uma fábrica, fechamos agora um pouco no México, no Portugal, porque era muito pequena e um pequeno detalhe, aquela fábrica de Portugal era a mais velha que nós tínhamos no exterior, a mais antiga, e foi um aproveitamento muito bom, porque nós entramos lá na Europa e a tecnologia que nós buscamos lá de trabalho foi muito importante, tá? Mas como a fábrica é pequena, esse ano passado foi desativada. Bom, então, bom, nós temos mais outra fábrica, mais duas, uma na Índia, que já tem quase, já está crescendo agora lá,
Este ano só da Índia, acho que nós vamos produzir mais de 10 mil unidades lá na Índia, fora essas que estamos mencionando aqui, aquelas produzidas lá. Bom, uma no Egito, mais uma no Egito está começando agora. Então, nós expandimos realmente de uma forma muito grande, mundo afora. E, claro, isto ali demanda gente, pessoas e tal. Então, prepara, não te descuida, prepara gente, pessoas e tal, executivos e funcionários e tal. Hoje nós temos provavelmente mais de 100 pessoas no exterior para dando essas coberturas aí. Só na Índia nós tivemos um período, agora metade do ano passado, nós tivemos lá na Índia mais de 90 pessoas, nossa, trabalhando lá para ensinar os indianozinhos lá a trabalhar, tá, por aí. Então, esse, digamos, seria um panorama, né? Um detalhe mais, desculpe então, já para... Só vamos cortar um pouquinho, começou a aparecer uma latente da mais corta. Uma pequena oficina lá. Vamos lá? Paulo Bellini, tomada 2. Seu Paulo, eu gostaria que o senhor comentasse ao que o senhor atribui Caxias do Sul ter tantos empreendedores, assim como o senhor, e ter tantas empresas de expressão internacional como a Marco Polo. Olha, Caxias do Sul, na verdade, é quase que um fenômeno também. Porque olha o que está crescendo essa cidade. E eu lembro que, quando nós começamos, foi em 1949, né, que completamos 60 anos no ano passado. Esse ano já vamos para 61, né? Tá vendo? Eu comecei com 22 anos, mais 61, quanto dá, nem quero saber. Bom, mas é isso aí. Então, na verdade, eu acho que Caxias do Sul, até tem coisas assim, a cidade de Caxias do Sul, muito peculiares no que diz respeito eu acho que, sob certos aspectos, nós tivemos, digamos, a colonização italiana, acho que ela está, aqueles pessoal que veio da Itália no início. Eu lembro bem do meu pai, como trabalhava lá no Eberle. Meu pai trabalhou 45 anos na metalúrgica Eberle, né? E justamente nessa linha de mexer com metais e coisas, nessa coisa de metalurgia e coisa aí. Naturalmente, de alguma maneira acompanhei e via coisas, etc. Tá. Mas com relação à cidade, eu acho que os italianos têm assim um pouco dessa criatividade em fazer coisa, né? Acho que o próprio Eberle na época, né? Fazer lanterna, fazer facão, fazer tal, e aí nós temos um vizinho aqui, Tramontina, que nessa linha aqui ele faz qualquer coisa que apareça, né? Então tá bom. Agora, uma coisa é, digamos, fazer tal, e outra coisa, digamos, é também o suor e lágrimas, porque isso é outra coisa, né? Quer dizer, o cara não é moleza. A cidade de Caxias do Sul, os imigrantes que vieram aqui, eles naturalmente chegaram aí e o negócio de bom, entra no mato e vai comer pinhão e por aí te vira e esse foi bom. Isso aí eu acho que criou um tipo de trabalho duro que passou para o filho, que passou para o neto e passou para a coisa lá. E olha, eu vou usar uma expressão que a minha mãe usava muito, e se usa, tá, que é um negócio de economizar. A minha mãe dizia sempre, esparanha, isso é, economiza. Então, o nosso gringo aqui, ele não esbanja, ele não joga fora, ele pega, reinveste. Eu acho que isso seria, digamos, uma das coisas importantes da cidade, é que o gringo aqui é pão duro, né? Mas pão duro porque ele investe. Se desfazer de um bem, nossos colonos aqui se desfazer de um bem imóvel, tá? É um pouco de vergonhoso em certas épocas lá, né? Não pode. Claro, agora já está uma evolução, o cara vende, tá? Mas se nós vamos observar
Ainda hoje, o que existe na nossa colônia aqui? A nossa colônia aqui é muito desenvolvida, mas é consequência daqueles imigrantes que vieram lá e tal. Então, como é que é? Pode ir hoje circular ali no interior, que hoje o colono todo lá tem a sua casa muito boa, com porão, com trator, com caminhonete, tem um filho formado advogado, outra filha que estuda arquitetura e tal, e tem também já compra apartamentos aqui e tal, está desenvolvido. Como é que é? Na base ainda naquele trabalho duro, tal, então Caxias está em cima, eu vejo que Caxias está em cima de uma linha dessa, num negócio assim. Veja bem, eu não comenta-se de que o hortigranjeiro que dá na Grande Porto Alegre, lá no Ceasa tal, não sei que percentual, talvez 60% vem daqui da região de Caxias. Então, e aqui tem geada, tem todas essas coisas aí para tem dificuldade, tem que começar a trabalhar às 3:30 da manhã, às 4, para 5 horas estar em Porto Alegre e tal, para distribuir os produtos. Tá? Então, eu vejo Caxias, né, nessa linha. E com relação à metalurgia, e Caxias eu acho que também, olha, outra coisa muito importante também é a diversificação da economia de Caxias. Porque no começo o Caxias o que era? Uva, vinho, não sei o quê, então, tanto que nós hoje não somos nós éramos, a Caxias era a grande produtora de vinho, hoje não é mais, sei lá, Flor da Cunha, Bento e por aí, são os grandes produtores de vinho. E nós, a Caxias, entrou com indústria de tudo, os madeireiros, né, que deram um bom desenvolvimento, acabaram com nossos pinhais, tá, todos os casos, mas foi acho que um desenvolvimento importante na época, né? E a metalurgia, que também eu acho que a metalúrgica Abramo Weber, no caso, que também difundiu muito esse negócio, porque muitos funcionários da Abramo Weber, né, começaram a fazer no porãozinho lá trabalho para a própria empresa, né? E por aí se desenvolveu e criou uma cidade diversificada, porque tinha madeira, né? Depois tinha uva, tinha coisa de metais, e depois, mais recentemente, o negócio de plásticos que começou. E outra coisa, a expansão também, é que as entidades de Caxias também se mexeram. Por exemplo, a Câmara de Indústria e Comércio, que promovia, eu me lembro do tempo do próprio sindicato dos metalúrgicos, da empresa metalúrgica, se mexeram muito para fazer missões, mas visitas a feiras da Itália, por exemplo. Vai ver uma feira lá de máquinas e tal. Isso aí ela começou a despertar coisas, né? A gente conhece algumas lá que chegaram aqui, uma fábrica completa de móveis montada, já lá veio aqui, caso da Florence, né, que a gente conhece, que não é Caxias, mas faz parte também da região aqui. Então, esse despertar, e eu acho que o espírito da cidade mesmo está em cima disso. Começou o trabalho duro, dureza, e o desenvolvimento, quer dizer, quando nós começamos a chegar a contatar essa nova, que eu poderia chamar esse novo visual de oportunidades que tem quando vai numa feira, imagina 40 anos atrás, né, e numa feira na Itália ou na Alemanha para ver coisas lá, máquinas que a gente nunca imaginava estão lá. Mas o que faz essa máquina? Como é que eu vou trazer? Aí, sacrifício para trazer, financiamento. Acho que uma coisa importante também, comparando com a nossa empresa, mas eu acho que isso funcionou para outras empresas muito também, para nós foi muito importante, os financiamentos que se conseguiam em certa época, eu não me lembro exatamente quando, mas eu acho que na década de 70, 80, por aí, antes até, por aí, o BRDE deu financiamento, deu um apoio muito importante. Para nós foi muito importante o BRDE,
A gente fazia um pavilhão aqui, mais outro, tá, financiado, tá. Quando terminava de fazer, já precisava outro, terminava de pagar aquele, já vinha outro, tá, com financiamento de prazo longo. E isso aí foi também uma coisa muito importante. Podemos registrar isso como uma forma de reconhecimento, que foi realmente muito importante. E para nós também, depois quando nós começamos a criar um certo tamanho, nós pegamos um financiamento muito importante no BNDES, para fazer a fábrica lá de Anarec, quando nós expandimos. Então, em 81 é que nós inauguramos a fábrica lá em Anarec. Claro, nós tivemos muitos altos e baixos aí, teve época em que dava para começar a perder cabelo, que aconteceu realmente. Mas eu acho que nós conseguimos vencer. E eu me considero, digamos, satisfeito nessa linha aqui, porque eu consegui uma colaboração dos executivos nossos, do pessoal todo, dos colaboradores, muito, muito importante, que é por aí. Eu também não vejo outra maneira de que alguma empresa se desenvolva, que ande, que caminhe, que tenha, digamos, muito desenvolvimento, se não se preocupar com as pessoas, né? Com as pessoas que realmente elas fazem acontecer tudo. Seu Paulo, queria resumidamente que o senhor passasse para nós, quando eu digo todo mundo que vai estar assistindo esse filme sobre Caxias do Sul, como é que é o sentimento de acordar de manhã e chegar na Marco Polo e ver que em 60 anos o senhor saiu de uma oficina lá, né, que era a Carrocerias Nicola, numa casinha de madeira, onde vocês batiam um martelo todo dia lá e serravam o ferro, e hoje vê o que é a Marco Polo, uma empresa em tudo que é lugar do mundo. Como é que é esse sentimento? Olha, Heitor, na verdade, eu acho que isso aí hoje quase que a rotina passa desapercebido, né? A não ser no momento que a gente diz, bom, deixa eu pensar um pouco nisso, mas para quem não é normal, dizer, bom, eu venho aqui, tá? Digamos, o fato, digamos, eu não tenho, digamos, a preocupação de estar todo dia olhando, como foi bom, né? Ou mas é claro, mas eu tenho, sabe onde é que eu tenho realmente uma satisfação, as grandes satisfações que a gente tem, quer dizer, afora o pessoal que a gente sente, não vai dizer que, mas é como disse, não é uma preocupação, tá? É uma rotina que fica quase que esquecida. Mas o que eu tenho grande satisfação é quando eu vejo, quer dizer, o nosso pessoal feliz. Quer dizer, isso sim, isso é importante. E em qualquer oportunidade, em muitas oportunidades de fim de ano que a gente vê, faz esses contatos são muito interessantes, muito bons, eu me sinto muito gratificado, né? Muito, digamos, confortável, né? Quando vejo que o pessoal nosso está contente, está feliz, tá? Por isso até que faço contato, todo ano, de alguma maneira, eu procuro fazer um contato com a turma, né? E eu até cumprimentava um por um fim de ano, mas agora já são 8.000 e tanto, já não dá para fazer. Mas nós fazemos um contato todo ano, eu faço um agradecimento pessoal, né? Nos restaurantes agora, nós juntamos no restaurante, no fim do ano, com todos os funcionários lá, e distribuir alguma coisa para eles, pessoalmente. Então, falo olha, tem um brinde aqui para vocês aqui, eu coloco em cima, muito obrigado pela sua dedicação, etc, e vamos continuar. E outra coisa, eu não me preocupo em cobrar e nem pedir colaboração, nada. Porque eles já deram a colaboração, eu só tenho que agradecer, né, pela dedicação, etc. Eu acho que isso é um detalhe, às vezes, que vamos ver, vamos ano que vem, vamos tocar. Não. Eles sabem fazer isso, eu não preciso dizer, eu não preciso pedir isso, eu já sei que eles estão fazendo, né? Então, eu acho que são pequenas nuances, pequenos detalhes, que às vezes colocados de uma maneira de estar apelando e pedindo, não é por aí. Porque
a gente sabe que eles estão dedicados, né? Então não precisa fazer, né? Uma coisa importante que aconteceu na nossa empresa, que eu acho que isso foi uma virada realmente muito importante, foi no ano de 86 para 87, quando se falava, vocês que estão no mercado aí, vocês são mais jovens, mas em 86 tu era um guri. Já estava. Bom, não, mas assim, então nessa época se comentava muito, o milagre japonês, não sei o quê, então estava em jornais, em revistas e tal, comentado o milagre japonês. Bom, vamos lá ver que milagre é esse. Então eu fui junto com outro funcionário, com um diretor nosso, que era o Cláudio Gomes, que ele era o nosso diretor industrial na época, e fomos lá e... Bom, aquilo ali foi uma virada muito importante. Por quê? Porque um paradigma virado. A maneira de abordar pessoas, a maneira de abordar negócio, a maneira de abordar fluxo de trabalho, de programa, de processo. Essa foi uma modificação realmente muito, muito importante. Bom, então, o que aconteceu? Quando nós vimos todas essas coisas lá, que era processo por exemplo, um quadro que se colocava lá, nós estávamos em 40, que eram promovidos por uma empresa de São Paulo que chama IMAN, Instituto de Movimentação de Materiais, que eles nos deram uma mão muito importante. E eram umas 22, 23 empresas, mas eram 40 industriais ou empresários que estavam indo para o Japão junto numa comitiva. Bom, o que acontecia? Então, a gente olhava lá e via, bom, uma das coisas lá, por exemplo, que o pessoal fazia lá, o que é? Quer dizer, bom, o funcionário chega no setor de manhã e ele tem uma fichinha lá, que ele coloca uma fichinha verde, ou amarela, ou vermelha. Aonde? Então, ele diz, o título é Estado Emocional e Presença. Não quando chega na fábrica, quando chega na sessão. Então, naquela sessão, digamos, tem 50 pessoas, né? E tem um quadro lá com a fotografia de cada um, com cada um colocando lá. Esse é só um detalhe para ver como era o espírito da... Então, era assim, se o sujeito está toda satisfação, toda a vontade de trabalhar, botar a fichinha verde, tudo bem. Se estava mais ou menos algum problema, bota a fichinha amarela. E se estava complicado, ou tinha algum problema, botar a fichinha vermelha. Bom, primeira coisa que se falou lá, era gozação entre o pessoal, toda a gente que estava lá, que a gente se reunia no hotel, tá? Se botar esse negócio lá no Brasil, isso aí, Deus me livre, vai estar tudo um vermelhão lá, ninguém vai querer trabalhar, não sei o quê, tá. Bom, qual é a razão que o japonês faz isso aí? É um negócio realmente muito importante. Por quê? Porque se tem um camarada no setor, um funcionário, cara, que está lá e coloca uma fichinha vermelha, primeira coisa, o chefe do setor, o chefe hierárquico no caso, o chefe, o gerente da área, lá, o encarregado da área, de manhã ele olha lá e já vê, olha lá, o Zé, o Ayrton lá não está bem, o que tem? Primeira coisa, o que tu tem, o que há? Isso já dá uma desarmada quase no cara, né, de bom, tá, qual é o problema? Pode ser uma menina doente em casa, ou uma doença da família, ou qualquer tipo de problema lá, então tá. Se é um negócio de doença, tá bom, chama já a assistente social, vai lá e acomoda, tá, pronto, acabou, esse cara já começa a trabalhar direito, tá, e atenção. Mas não é tanto pelo trabalhar naquele dia, tá, mas é, digamos, a atenção que ele merece, porque nem todo mundo tem que estar 360 dias, né, disposto a trabalhar tal, e acontece com a gente, né, e acontece com... Então, esse é o detalhe. Então, quer dizer, então, a gente quando chegou aqui, chegou meio incrédulo em cima dessa linha aqui. Por quê? Isso fora outros quadros e outras coisas lá, mas só para citar um que esse é realmente estranho, né?
que o cara diz, hoje eu não tenho vontade de trabalhar. Pô, que isso? Mas é um pouquinho estranho na época. Mas só para fixar de que o espírito lá no Brasil não vai funcionar. E quando nós chegamos aqui, vamos ver como fazer isso. Então nós tínhamos dois detalhes muito importantes. Dois detalhes importantes era assim, ó. A informação que o japonês dava lá nas reuniões que se fazia, nas visitas às fábricas e também nas reuniões que se fazia. Dizia, olha, duas coisas você não pode esquecer. Primeiro, vocês não queiram começar a introduzir esse negócio todo aqui na fábrica inteira. Você veja um setorzinho desse tamanho, menor que você tiver lá, né, para poder começar a trabalhar nesse negócio aí. Veja qual é que é o setor pequeno, que seja inclusive fácil de acompanhar, que as operações não sejam muito complicadas. Começa a botar esse tipo de coisa. Não esse negócio da fichinha, mas essa também. Mas o negócio do fluxo de trabalho, o Kanban, tá? Vocês conhecem o Kanban, que é esse negócio de caixinhas de abastecimento automático, tá? Então, primeiro, não quero introduzir em grandes sessões e principalmente introduzir na fábrica toda, que não vai funcionar. Primeira coisa. Segunda coisa, vocês não querem impor esse negócio. Não pode ser imposto de cima para baixo. Não pode. Então, nós tivemos que pensar nisso. Então, quando nós chegamos aqui, nós pegamos eu gravei. O japonês gosta de tirar fotografia da fábrica dos outros, mas dele não permitia fotografia, né? Mas ele permitia que a gente gravasse vídeo não, o áudio, cassete, vídeo. Eu trouxe 14 fitas de cassete gravada nos dois lados, né, de coisa que a gente ia vendo nas visitas à fábrica. Visitamos 11 fábricas. Que ia vendo, tá ali o meu colega, o Gomes, um caderno assim, anotando, tá. Quando nós chegamos de volta aqui, nós tínhamos a cabeça desse tamanho cheia de ideias e coisas, e o que adianta? Isso não adianta nada se nós não conseguimos jogar para dentro da fábrica, né? Para dentro da... E o que foi feito? Bom, então vamos tratar de resolver esse problema, com essas duas recomendações. Então, por aí nós fizemos um convite. Fizemos um convite assim, para não me alongar, fizemos um convite dentro da dizendo, colocando os cartazes, se você deseja conhecer as características da indústria japonesa, telefone para a secretária tal, interna, tal. Então, primeiro, era um convite. Nós não indicamos ninguém. Bom, então, se você deseja participar, se inscreve. Bom, aí se inscreveram, conseguimos inscrever 3 turmas de 50 pessoas, 150 pessoas. Porque nós tínhamos um auditório aqui embaixo que cabia exatamente em torno de 50 pessoas por aí. Bom, então, o que fazer? Então, aí nós convidamos, se vocês querem participar de conhecer exatamente, vocês se inscreveram, então vocês vão trabalhar aqui. Veja nuances da situação. Vocês vão fazer o seguinte, nós vamos trabalhar agora aqui 4 dias, 1h30 por dia, depois do expediente, e vocês vão receber informações. Nós tínhamos todo esse calhamaço assim de coisas, com os slides e transparências, etc. e tal, para poder informar. Então, era um negócio desse tamanho. Bom, então o Gomes, que era, ele ia dando aula, 1h30 por dia, cada turma, quer dizer, eram 6 horas de informações. Eu ia lá também de vez em quando e fazia, bom. E quando chegava na sexta-feira, dizia, bom, então terminou, vocês vão agora receber um certificado e tal, como é que é essa coisa? Então, certificado, tá. Então eu ia lá dizer, olha, vocês agora receberam, tá. Afinal de contas, nós estivemos no Japão, gastamos muito dinheiro e é justo que vocês conhecessem também, porque senão tá.
e não pedi nada para eles. Olha, então vocês agora conhecem, tá? Se alguém de vocês gostaria de pensar no assunto tal, parabéns, tá? Bom, bem assim, descontraído. Aí outra coisa, vamos fazer uma entrega do certificado de presença. Como é que vamos fazer? Então já discutimos lá com a maneira de fazer. Então alguém lá, nós meio conduzido lá, dizia, olha, em vez de fazer ao sistema ocidental, que você dá a mão para o cara, não, fazer o sistema, vamos fazer o sistema japonês. O japonês não tem o hábito de dar a mão, ele faz aquela mesura lá e tal, né? Você bota a mão aqui na perna e tal, e faz a... Então vamos fazer assim, cada um pega o número, chama o colega, entrega, mas não dá a mão. Então faz aquela mesura, ela tá. Eu também pegava um, chamava o cara, tá, cuidado, não vou bater a cabeça, tá? E era aquela descontração muito importante. Então, essa descontração aí, ela foi fundamental para daí para frente nós termos um elo de confiança, né, entre a diretoria toda. E vinham outros diretores, faziam a mesma coisa, e entre eles faziam. Era tudo um pessoal com risada, gargalhadas aí de cima, de cuidado aqui, tá, por causa era um detalhe, né? O que nós fizemos? Pá, foto. Bom, espalhamos essas fotos dentro da fábrica, então estava lá o seu diretor Gomes lá, se inclinando com um funcionário, entre eles, lá, eu mesmo, tá, e foto lá. Bom, pô, aquilo lá, nós em seguida, nós em questão de mais um mês e pouco, 2 meses, nós estávamos com 50 turmas já. 50 turmas, uma por semana, é um ano. 52 turmas para começar e tal. Então, pá. Então, e aí, alguém lá começou a fazer um pequeno trabalho lá numa sessão, né? Então, o que foi feito? O nosso diretor, o Gomes, me disse, olha, já começou, alguém começou lá, quer fazer. Tá bom. Mas não foi imposto, veja bem, veja os detalhes, né? Então, tá. E aí, bom, eu ia lá todos os dias quase. Como é que vai? Tá, então, quem é que deu essa ideia? Fulano. Vem cá, mas que ideia boa, tá. Então, olha, foi um negócio assim que fluiu de uma maneira. E olha, o negócio começou a se difundir e divulgar aqui nas diversas regiões aqui. Nós acabamos no ano de 87 para 88, nós começamos a ter aí solicitações de gente que queria visitar. Nós estávamos com mais de 3.000 visitantes por ano, né? Que veio para visitar, para ver a fábrica e tal. Bom, acabou sendo quase que um problema tanto que depois aí acabamos reorganizando a maneira de fazer as visitas. Tá? E o negócio, na verdade, começou assim, e se alastrou assim, porque aquele que começou, quando a gente ia lá, criava, entre aspas, um pouquinho de inveja, de ciúmes, né, da outra seção, de outro setor, de outra seção aí do lado, né? Então, São Paulo, como é que eu vou fazer? Tá? Você quer fazer também? Veja lá como é que eles fizeram, se quiser fazer, vai fazer. Então o negócio se alastrou assim, e aí foi implantado sem imposição. E por isso funcionou, até hoje. Então o negócio anda. Hoje está implantado e digamos, essa cultura, se podia chamar assim, está implantada e o pessoal novo que entra, que sai e tal. Porque hoje, daqueles funcionários que nós tínhamos na época, nós temos menos de 10%, né? Já fazem de 87 até agora, com o tempo dá uns 50 anos quase. Não, menos. Bom, então, digamos, a história que conheço aqui, com relação à cidade, meu enfoque seria em cima dessa coisa aí. Sofreu, tá, e agora, bom, já que, e olha,